E aí galera, beleza? Meu nome é Cícero, sou um dos funcionários colaboradores aqui da DevSol e hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante, o mindset. É um assunto muito debatido já, muito batido na verdade, dentro do coaching, dentro da PNL. Então eu vou trazer alguns aspectos técnicos, com pouca coisa, mas vou falar mais sobre a experiência que eu criei com o mindset, que talvez isso possa contribuir e ajudar todo mundo. Tá? Deixa eu botar aqui para ficar melhor. Então, o que é o mindset, né? Vamos começar falando bem na prática, assim. Às vezes a gente está no trânsito e precisamos de um mapa de trânsito para a gente se locomover melhor, mostrando as vias que estão mais localizadas, menos engarrafadas. Só que a gente tem um mapa de clima na nossa mão. Esse mapa de clima não vai nos ajudar, né? Então, essa frase, para quem estuda o mindset, é muito batida também. O mapa não é o território. Porque o território, às vezes, é onde a gente está, onde a gente se encontra, e se a gente não tem um mapa correto, a gente não consegue sair desse ponto que a gente está. Só que o território é o mapa. Porque o território é o que a gente precisa aprender a interpretar para conseguir avançar. Dentro do mindset, muitas coisas influenciam. Eu citei algumas aqui que foram para mim muito importantes. São os valores, crenças, opiniões. Isso vai influenciar na criação do teu modelo mental. Quando tu tem um mapa adequado ao território, e um território adequado ao mapa, a gente tem um modelo mental que vai te levar para algum lugar. Certo? Só que muitas vezes os nossos valores, as nossas crenças, as nossas opiniões, elas nos sabotam. Por exemplo, assim, a melhor coisa que a gente pode fazer para evoluir o nosso mapa mental, para evoluir o nosso mindset, é buscar conhecimento. E aí o Stefano às vezes pode chegar aqui, lê essa biografia aqui do Tim Maia. Não gosta do Tim Maia, cara. Tu não gosta da música do cara. Só que o cara pode ter te passado muito conhecimento de vida que tu pode usar. Então esse teu preconceito, ou contra o Roberto Carlos, não curto o Roberto Carlos, acho coisa de velho. Então não vou ler a biografia dele. Mas tem toda uma coisa por trás da música dele que pode te ajudar. Então esse é um preconceito. Ou tu tem o objetivo na tua vida de ganhar dinheiro. Aí a pessoa quer ganhar muito dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, esse é o meu objetivo de vida. Beleza. Só que sempre quando te falam, olha lá o Mauriceira, cara, o cara tem muita grana. Tu sempre fala assim, o cara tem muita grana, certo que ele fez alguma coisa errada para conseguir tanto dinheiro assim. E isso com certeza vai te criar vários bloqueios para tu atingir o teu objetivo. Então, antes da gente começar a traçar um objetivo, a começar a criar metas para configurar a nossa cabeça como um canhão que vai tentar atingir um objetivo, a gente tem que primeiro se autoconhecer. Né? Então, a gente tendo um mapa adequado ao nosso território, a gente tem um modelo mental. O que é o mindset? Na palavra, mind é mente, set é configuração, seria a configuração da mente. Sempre buscando algum objetivo. Esse objetivo, para quem também estuda o coach, a PNL, o mindset, é chamado de castelo. Então, a gente tem que ter muito claro o que é o nosso castelo. A gente tem que visualizar ele em mínimos detalhes. Porque são esses detalhes que vão fazer toda a diferença para a gente alcançar. A gente tem que saber se ele vai ser cercado por um muro, se ele vai ter torres altas, se ele vai ter bandeirinhas, se vai ter nuvens em cima dele. A gente tem que ter o nosso objetivo muito claro. Sempre esse é o primeiro passo. E é claro, somos seres de potencial ilimitado. A gente tem que acreditar nisso. A gente tem que acreditar nas histórias que são verdadeiras. Por exemplo, pega um dos caras que estuda o mindset, o Conrado. Um dos caras mais... Não é o mais top, assim, mas é um cara que tem muito conhecimento sobre isso. Porque ele pegou a vertente do mindset e criou muito personalizado para ele. Uma coisa que eu gostei bastante. O cara simplesmente, do zero, botou na cabeça dele que ele ia fazer R$1 milhão em um ano e fez em um ano, começando do zero. Então isso realmente mostra que a gente tem um poder dentro da gente. Ou ele influenciou milhares de pessoas depois, não interessa o objetivo que tu queira.
né? E posso fazer o que eu quiser desde que eu acredite. A gente tem que acreditar na gente, né? Esse é o principal começo para nós começar a mentalizar e falar sobre mindset. Beleza, então um dos conceitos de mindset é o conceito de software. O nosso cérebro é o nosso hardware. E a gente sabe que o hardware precisa de software para fazer a interação com o mundo real. Certo? Então, todas aquelas coisas que eu falei ali de crenças, preconceitos, valores, são softwares que a gente instala na nossa cabeça. Então, dependendo do objetivo que tu queira traçar, tu vai ter que acordar dia após dia e ver o que está instalado na tua cabeça, remover esses softwares e instalar os softwares adequados. Entenderam? Ficou claro isso? Outras coisas que são muito, muito vitais nessa hora. Por exemplo, as coisas que eles chamam de vírus. São coisas que, desde um vício teu, ruim que tu tem, sou preguiçoso, isso é um software instalado na tua cabeça. Tem um software de preguiça na minha cabeça, que não faz eu levantar de manhã. Não consigo me organizar de manhã. Minha vida é sempre uma correria. As coisas se atravancam, eu não consigo realizar meus objetivos. Pode ser uma pessoa no teu trabalho que está sempre te envenenando, uma pessoa falando mal de ti, de um parceiro teu pelas costas, tá jogando alguma coisa ruim. São softwares que tu tem que estar sempre tendo que cuidar. Então o teu mindset, tu tem que ser o teu cérebro é o antivírus do teu mindset. Entendeu? Tu vira um ecossistema. Tu tem que estar sempre se policiando, até que essa coisa fique automática, né? Ah tá, mas eu posso, depois que eu configurei meu mindset, eu posso fazer um upgrade do meu mindset? Pode sim, é saudável, a gente tem que estar sempre, como eu falei, a gente tem que estar sempre mudando isso, sempre mudando, melhorando, upgrade. Por isso que eu gosto da ideia de acordar cedo, bem cedo, tipo 5 da manhã, porque é o momento que eu consigo me olhar e tentar entender como é que está o meu mindset hoje que eu acordei. Hoje eu estou irritado. Então eu já consigo antever os problemas que essa irritação vai me ocasionar. E eu já consigo tratar isso de manhã, para não deixar explodir na hora H, entendeu? Para na hora H não ter que respirar. Não, já vi isso, meu mindset já está prevendo isso. Entendeu? Ou na empresa. Eu já sei que hoje eu posso não vender nada. Então eu vou instalar o meu software que isso não vai me bater, entendeu? Isso em cada área da gente. Pode ser a vida, pode ser focado no objetivo, a gente pode ter vários softwares instalados. A gente tem que se organizar e o mindset pode ser uma coisa para tudo. Eu posso simplesmente apontar, por exemplo, na minha preparação, eu podia simplesmente ligar o foda-se, criar um mindset de ligar o foda-se para todo mundo. Eu vinha trampar, fico fechado, tô me irritado, não me comunico, minha caverna, vou subir no palco igual, como eu subi ali. Só que não, tentei configurar um mindset para que isso fosse suavizado, para que eu não precisasse perder a interação com as pessoas. Entendeu? Então, abrange em todas as áreas. A gente pode fazer as coisas de várias maneiras. A gente tem que tentar sempre fazer da melhor maneira para nós, que crie menos consequência negativa. Outra coisa, eu estava falando ali na parte de a gente tem que acreditar em nós mesmos, só que tem esse problema, né? Contra fatos não há argumentos. A gente sabe disso. Só que contra a fé não existe fatos. Se tu não acreditar, não adianta te mostrar 1 milhão de fatos. Entendeu? Isso, por exemplo, quando a gente fazia o Pet Shop Control com foco em lucro. O cara trabalhava 200 anos na pet shop dele e não conseguia ganhar dinheiro. Tu acha que com os fatos que a gente ia mostrar pra ele, ele ia acreditar? Não vai acreditar, esse cara não ia ter fé. Então, se ele não tendo fé, o cara não vai conseguir configurar o mindset dele para atingir o objetivo dele. Entendeu? Até tô perdido aqui no que eu tava falando.
Então, o que eu vejo, os pilares do mindset é o castelo, o objetivo tem que estar muito claro. A gente pode ter vários objetivos sempre. Eu acho que isso não... Quando a pessoa falando da pessoa, a pessoa física, a gente não tem esse lance da empresa. A gente está discutindo muito aqui hoje, da empresa tem que ter foco. Focos múltiplos atrapalha. Só que na vida não é assim que funciona. A gente faz várias coisas, né? A gente faz faculdade, a gente trabalha, a gente tem que comprar carro, tem que comprar apartamento, tem que fazer filho, tem que ter família, ou fazer viagem, não interessa. Cada pessoa tem seus objetivos de vida. Então, para a pessoa, a gente pode ter vários castelos, não tem problema. Entendeu? A gente tem que respeitar as prioridades. Isso é evidente. E tem que ser organizado. Mas se tu tem vários objetivos na vida, eles têm que estar igualmente claros, como se tu tivesse apenas um. A estrada é a maneira como a gente vai fazer isso, né? Então, tendo o caminho muito claro para chegar nesse objetivo, eu vou ter as etapas que eu preciso traçar muito claras também. Eu vou criar essas etapas, ou com a ajuda de alguém, ou eu indo na psicóloga, conversando com ela, pegando o feedback da psicóloga, instalando softwares de feedback que ela está me dando, ou fazendo um curso de PNL, ou fazendo coach, ou estudando por conta. Eu vou montando o meu set e vou atrás do que eu quero conquistar. Nunca vai ser fácil, então persistência é um pilar primordial para isso. E aquilo que eu falei, sempre tá se atualizando a tua cabeça. Sempre tá visualizando vírus, coisas que estão me puxando para trás e tentar me bloquear disso e me preparar para conseguir sempre, dia após dia, dar um passinho a mais. Então, trazendo um pouco da personalização, antes de falar das fotos. Personalização. Depois que tu tá com esse processo bem caminhado, já bem consistente, tu tá conseguindo ter uma rotina tu tá configurando direitinho, tu tá conseguindo fazer acontecer um objetivo de cada vez, vai surgir várias coisas que vão te travar. Tá ligado? Que são ruins, os bugs, aqueles de 24 horas que a gente tem que resolver. Isso acontece também com a cabeça da gente. A cabeça da gente é muito confusa, a gente tem muito problema. E então tu começa a criar mecanismos, assim. É meio idiota isso que eu vou falar, mas é uma coisa que acontece. Eu criei um mecanismo pra mim. Eu tenho um problema muito grave que é esquecer as coisas. E isso me acarreta muitos problemas. Até, por exemplo, assim, ó. Eu vou dar um exemplo. Eu marquei a data do meu aniversário, dia 20 de agosto, vocês foram convidados, e eu botei meio-dia, tá ligado? E tipo, meio-dia, a minha menina sempre trabalha sábado meio-dia. Tá entendendo? Então eu criei um baita de um problema pra mim. O nome já. Tá ligado? Exatamente. Então eu pensei assim, porra, não interessa o mindset que eu quero. Não interessa o castelo que eu quero atingir agora com o meu mindset. Eu preciso melhorar essa coisa em mim, entendeu? Então eu criei uma pirâmide imaginária na minha cabeça. E eu não sei como isso funcionou, mas funciona. Funcionou pro esse período que eu tava aí. Que eu, na base da pirâmide, todas as coisas de manhã que me irritavam e que me fariam eu não conquistar o objetivo, eu simplesmente joguei na base da pirâmide. O caminho, as coisas que eu tenho que lembrar durante o dia para fazer, eu botei no meio da pirâmide. Certo? E no ponto da pirâmide estava sempre o meu objetivo, meu castelo. Então, fazendo esse desenho, assim, trazendo para essa personalização que eu criei, a base, o meio, as coisas eu parei de esquecer as coisas que eu precisava fazer para atingir o meu objetivo, que no caso era competir. Entendeu? E isso é uma coisa que eu estou tentando trabalhar agora para não esquecer das coisas do dia a dia, entendeu? Porque às vezes parece, por exemplo, voltando a falar do meu relacionamento, parece às vezes que eu sou desleixado com o meu relacionamento, tá ligado? Porque eu esqueço, como é que se diz, como é que as mulheres falam? Tu não tem cuidado, entendeu?
falta cuidado teu comigo, mas é que é um bagulho retardado do cara, tá ligado? O cara esquece. É foda. Então o cara tá tentando trazer isso no trabalho também. Pra aprender a desenvolver, eu demorei muito mais tempo que os guris, por exemplo, porque, porra, eu fazia um bagulho numa semana e na outra semana eu esquecia, entendeu? E lembrava de coisas idiotas. Então é um trabalho que eu tô fazendo com essa personalização que eu criei, que funcionou, eu tô tentando implementar agora pra mim não esquecer mais de coisas que são vitais pra mim. Ter uma vida mais suave. Né? Outra coisa... Tá, mas Cícero, funciona o mindset assim, de repente, eu tenho meu objetivo traçado, tenho o castelo e tal, mas o meu caminho tá meio embaçado. Funciona, cara? Funciona. São os exemplos de perseverança. Só que os exemplos de perseverança são sempre muito mais dolorosos. Entendeu? São muito mais dolorosos. O exemplo é DevSol. DevSol é o exemplo, claro disso. A gente se juntou, sem grana, sem nada, sem caminho, sem saber para onde queria ir, mas com muita perseverança. Não dá para dizer que a gente atingiu os nossos sonhos ainda, não, óbvio que não, estamos longe disso. Mas a gente conseguiu ter uma empresa, ter um monte de funcionário e ter 2 projetos muito a fudez. Entendeu? Talvez se a gente tivesse um mindset configurado adequado, a gente teria isso em 1 ano. 1 ano. Entendeu? Não em 7. No meu exemplo, eu usei o mindset várias vezes. A primeira vez eu usei sem saber. Foi uma vez que eu estava com muitos problemas, acho que cheguei até a ter uma depressão e estava muito mal assim comigo mesmo. Então eu tive que... E tinha preconceitos me puxando muito, por exemplo, não queria ir em psicólogo, não queria ir em nada dessas coisas, tomar remédio, nada disso. E foi muito na raça, foi na perseverança. Tá? Foi um ano terrível. Poderia ter sido mais fácil, mas consegui, do modo difícil. E aqui, pra cá, foi em 1 ano eu atingi um objetivo, porque eu tinha um caminho, eu tinha os meios, e então foi tudo liso. Sem conseguir curtir, consegui absorver muito aprendizado e consegui atingir o meu objetivo. Né? Outra coisa que eu comentei com os guris, às vezes a gente busca um objetivo muito grande e às vezes a gente tem o caminho traçado, as tarefas traçadas, só que de repente isso a gente tem que ter humildade nessa hora e saber que esse ponto é uma coisa que talvez a gente não consiga fazer de primeira, tá ligado? Mesmo que a gente tenha um mindset, tudo certo. Então a gente opta por um objetivo menor. Então quando eu decidi competir, eu podia competir, trabalhar, estudar e namorar. Podia fazer 4 coisas. E eu pensei, eu não sou capaz ainda de fazer isso. Talvez eu tenha dando um passo maior que a minha perna. Então eu optei por trancar minha faculdade. Né? Digo para vocês de antemão que a gente, daqui, os sócios, nós 4, a gente sabe que o nosso castelo ainda está devendo alguma coisa e principalmente depois do castelo que a gente vai ter o caminho pronto. Mas é importante desde agora que quando isso surgir, quando a gente trazer isso para vocês, a gente está trabalhando nisso agora, nesse exato momento, que vocês de manhã, que vocês durante a vida de vocês tenham um mindset configurado para a empresa, entendeu? Que vocês consigam, se vocês não estão visualizando o caminho, que vocês nos indaguem, que vocês usem o código de cultura para propor, para criar, entendeu? Que esse mindset de estar inquieto de vocês tem que ter, e você tem que trazer isso para dentro da empresa. É o que eu falei aqui, nós vamos tentar esse ano, agora no próximo semestre, ter um castelo, uma missão mais concreta. Então a missão da empresa vai ser o nosso castelo, o planejamento da empresa vai ser o caminho, e o mindset é o nosso Culture Code, entendeu? Tendo isso, se você seguir o Culture Code, vocês vão estar passando todos esses objetivos. E não importa se vocês em nenhum momento se sentirem perdidos, vocês têm que nos indagar. Vocês têm que nos pressionar. É aquela coisa, entendeu? Uma coisa leva a outra. Se a gente botar aqui
quantas pessoas a gente são? São 11 pessoas com mindset configurado para o mesmo objetivo, ninguém vai segurar a gente vai explodir rapidamente, entendeu? Então é isso que eu queria dizer para vocês aí, muito obrigado.